Salve lá, caríssimos e caríssimas! Bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. Sempre lembra você que meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e eu criei o Bora Pensar para nós pensarmos juntos sobre a filosofia tanto ocidental quanto oriental e principalmente para que nós consigamos juntos extrair o que esses grandes mestres da história do pensamento pensaram, criaram e aplicar todo esse conhecimento em nossas próprias vidas, porque senão não tem graça. Hoje nós vamos falar sobre um filósofo escocês que se chama David Hume, um filósofo muito importante, e ele escreveu um clássico da filosofia que se chama Investigação sobre o Entendimento Humano, um livro muito bacana que vai te ensinar coisas belíssimas, inclusive ele ajuda muito a nós entendermos o nosso tempo. Vamos lá, meus amigos, vamos mergulhar então na filosofia do David Hume. Algumas coisas que você precisa saber sobre ele. Primeiro, mais um filósofo ateu. É o segundo filósofo dessa playlist que eu trago que é ateu, não acreditava em Deus. Isso, é claro, causou alguns probleminhas para o David Hume. Ele nunca conseguiu a cátedra, ele nunca conseguiu ser professor da Universidade de Glasgow, que fica na Escócia, e esse foi um dos principais motivos. Não acreditava em Deus, não pode dar aula em nossa universidade. A segunda característica que eu acho que é bem interessante você conhecer sobre o David Hume é que ele era um filósofo cético. E o terceiro fato muito importante do David Hume é que ele era um filósofo empirista. Romeu, o que é um filósofo empirista? Você sabe que na filosofia tem uma briga tipo time de futebol. O empirismo versus o racionalismo. Os empiristas, eles seguem uma teoria filosófica que dizem que todo conhecimento humano, ele obrigatoriamente, ele advém dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos, né? A visão, o olfato, o tato, a audição e o paladar. Ou seja, a porta de entrada de tudo que está aqui na minha cabeça, de tudo aquilo que nós conhecemos, de que nós construímos como ciência, vem dos sentidos, vem da nossa experiência no mundo. Os racionalistas, eles dizem o contrário, tá? Eles dizem que os nossos sentidos, eles são traiçoeiros. Não dá para confiar nos sentidos, você vai quebrar a cara. Então, se nós quisermos construir um conhecimento sólido, consistente, nós temos que confiar o quê? Na razão. Então, você entendeu? São duas formas muito diferentes de pensar o conhecimento. O David Hume, ele era um filósofo empirista, então ele fala, se nós vamos estudar, né, o mundo, o universo, a porta de entrada são os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos e como nós experienciamos o mundo através deles. Agora que você já conheceu as principais características do David Hume, vamos ver como é que isso funciona na prática. Olha, se eu mostrar para você um belo pedaço de bolo de chocolate. Sabe aquele bolo de chocolate que tem uma casquinha? Minha mãe fazia um bolo de chocolate com uma casquinha, de uma camada de chocolate, bem docinha, né? Que se morde, dá aquele creque. Eu tenho certeza que alguns de vocês até sentiram um gosto do bolo. Mas por que vocês sentiram o gosto do bolo? Porque vocês, em algum momento, no passado, vocês experimentaram pelo menos uma vez um bolo de chocolate. Então, o que o David Hume diz? Tudo que nós conhecemos através da nossa experiência. Então, você deu uma mordida naquele bolo de chocolate, né? Teve uma primeira vez que você mordeu um bolo de chocolate e você guardou o sabor desse bolo em sua mente. Essa sensação que você teve, né, naquele momento, o David Hume chamava de impressão dos sentidos. Quando você imprime um documento numa impressora, você está fazendo uma marquinha no papel, não está? Tem uma folha em branco, você imprime um texto e o papel vai sair com o texto que você imprimiu. Ora, conforme você vai vivendo, vai experienciando o mundo através dos 5 sentidos, isso vai criando o quê? Marquinhas em nossa mente. Essas marquinhas são cópias das experiências que nós tivemos ao longo do tempo, o que o David Hume chamava de ideias. Então, o que ele diz? Tudo que nós conhecemos, né, que nós vamos construindo de conhecimento, que fica guardado na nossa mente, advém das impressões dos 5 sentidos, que criam marcas
aqui na nossa cabecinha, e essas marcas vão criando cópias que se chamam as ideias. Então, as ideias são cópias de todas as experiências que você já teve ao longo de sua vida. E isso é muito interessante, porque, por exemplo, se eu falo, olha, me fala sobre a lembrança que você tem do seu primeiro amor, a lembrança que você tem do sua primeira festa de aniversário, ou a primeira vez que você chorou, você vai ver surgir na sua mente várias ideias, inclusive com sensações de prazer e de dor, que também ficam registradas em nossas mentes. Eu quero que você agora pense comigo. Tem uma coisa interessante na filosofia do David Hume. Se ele diz que nós só conseguimos conhecer o mundo através dos nossos 5 sentidos, como é que nós conseguimos explicar, por exemplo, uma ideia como o lobisomem? Nunca ninguém fotografou um lobisomem ou viu um lobisomem de verdade. Ou seja, algo acontece. O David Hume diz que a nossa imaginação pega essas ideias pequenininhas e ela vai somando, vai juntando e forma ideias complexas. Então, isso para ele seria uma quimera, né? Seria tipo uma falha da nossa mente. Ou seja, um lobisomem, a hora que você quebra a ideia do lobisomem, você vai ver que é a ideia de um homem, mais a ideia de um lobo. E a nossa mente, em algum momento, junta e cria o lobisomem. A imaginação faz isso. A imaginação ela é usada para criar muitas soluções, para desenvolver teorias complexas, como, por exemplo, a matemática, mas ela também cria essas coisas esquisitas. Mas isso, segundo David Hume, na hora que você começa a dissecar essas ideias complexas, você vai ver que elas são resultado de pequenas ideias que você percepcionou pelo menos uma vez em sua vida. E aí, o David Hume faz um estrago na história da filosofia. Por quê? Porque ele diz, olha, nós não podemos falar de lobisomens, de anjos, de Deus, de espíritos. Por quê? Porque nós não conseguimos percepcionar isso. Se todo o nosso conhecimento, se tudo aquilo que nós podemos conhecer do mundo advém dos nossos cinco sentidos, tudo que nós falamos de uma realidade metafísica, de uma realidade transcendental, na verdade é um bug de nossas mentes. Bem, e depois dessa crítica à metafísica, a metralhadora filosófica do David Hume não parou. E o seu próximo alvo foi a ciência. Você sabe que a ciência, um dos métodos que a ciência usa para construir o conhecimento é o método indutivo. O método indutivo, ele é baseado o quê? Na causalidade. A causalidade já disse para vocês, mas eu conto aqui de novo. É quando acontece um fenômeno, qualquer tipo de fenômeno, que é determinado por uma ou mais causas. Por exemplo, todos os dias de manhã, o sol ele está lá no céu, porque você nunca viu o sol de noite, certo? Muito bem. O que David Hume vai dizer? Ele vai dizer que há um problema aí. Há um problema sério aí. Por quê? Você lembra? Todo o nosso conhecimento advém do quê? Dos nossos sentidos. Muito bem. Então, a causalidade, para este filósofo, é consequência da nossa experiência sensorial e do hábito que nós temos com estas experiências. Você lembra do bolo de chocolate? Todas as vezes que você vai comer um bolo de chocolate, o que você acha? Aquele bolo de chocolate vai ser gostoso. Porque senão você nem comprava o bolo, ou você nem fazia o bolo. De onde que você tirou isso? Você tirou isso das suas experiências, dos hábitos que você tem, hábitos passados, com a degustação de bolos de chocolate. Então, o seu hábito de comer bolo de chocolate e achar que o bolo de chocolate é gostoso, cria uma expectativa que o próximo bolo de chocolate que você for comer vai ser gostoso, mas ele pode não ser. Eu posso fazer um bolo de chocolate para você que ficou uma droga, você vai comer, vai cuspir no chão. Então assim, esse bolo de chocolate, Romeu, não tem nada a ver com os outros bolos de chocolate que eu já comi na minha vida. E o que o David Hume vai falar? Tá vendo? A causalidade, que causas, uma ou mais causas, determinam um efeito, elas estão baseadas na nossa crença, na nossa expectativa de que aquele resultado vai acontecer. O David Hume fala que isto não é uma forma confiável de produzir conhecimento.
Olha o que o David Hume vai dizer. Ele vai dizer que a causalidade é fruto da nossa crença. Nós esperamos que aquilo vai acontecer. Ou seja, como é que nós podemos construir ciência dessa forma? O David Hume fala, não tem como você explicar a causalidade sem se agarrar na expectativa de que esses fenômenos vão acontecer. Mas ele diz, pode acontecer e pode não acontecer. Você pode abrir a janela um dia de manhã e o sol não estar lá por alguma razão que o homem ainda não conhecia. Da mesma forma que você mordeu o meu bolo de chocolate e você achou uma droga. Você achou que ele ia estar gostoso, mas não estava. E dessa forma, o David Hume, ele ataca o quê? A ciência, a forma como o homem produz conhecimento. Vamos fazer então o encerramento, o fechamento da filosofia do David Hume, o que nós conseguimos aproveitar de tudo isso em nossas vidas. Primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, o David Hume fala muito desse conhecimento que está em nossa mente, que advém da nossa experiência ao longo da vida. Eu já gravei um episódio no Bora Pensar chamado Intuição Empírica, que fala justamente sobre isso. A intuição é o aparecimento, o surgimento da informação que está contando para você alguma coisa, desde que você esteja atento para ouvir. A intuição empírica é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento. Se você não conhece nada sobre intuição empírica, vou deixar o link aqui embaixo no descritivo do vídeo. Eu sugiro muito, recomendo muito que você assista esse episódio, porque vai complementar o que eu disse hoje. A intuição empírica é uma forma poderosíssima de autoconhecimento. Primeiro ponto. O segundo ponto, com relação à metafísica. Você vai ver que no decorrer dos próximos filósofos que eu for trazendo, contemporâneos, que são filósofos depois do século XVIII, XIX, século XX, há uma rejeição e um ataque muito feroz à metafísica. O que é a metafísica, Romeu? A metafísica é uma parte muito importante da filosofia, que estuda o que é realidade, o que é o ser, se existe uma realidade transcendental, ou seja, um mundo espiritual. Mas o David Hume é o primeiro filósofo que ataca muito se é possível ou se realmente a metafísica existe. Ou seja, a metafísica é fruto da nossa imaginação. E com os próximos filósofos, isso só vai piorando. Ou seja, a nossa noção contemporânea, muito contemporânea, que agora acho que está começando a mudar um pouco, mas de rejeição a tudo que é esotérico, de tudo que é espiritual, começa a ganhar muita força na filosofia do David Hume. Bem, meus amigos e minhas amigas, vamos encerrar o episódio por hoje, porque senão eu vou continuar aqui a falar mais 2 horas. O David Hume tem muito conteúdo e eu sempre recomendo que vocês leiam os livros. Os livros são 1 milhão de vezes mais ricos do que esses episódios que eu faço para vocês, tá? Os episódios são apenas aperitivos para despertarem o desejo de vocês conhecerem melhor esses autores. Bem, agradeço novamente por acompanhar neste episódio. Peço que você se inscreva no canal para o canal ganhar força. Isso é bem importante para mim. Compartilhe este vídeo, comente, critique. Quiser doar uma graninha para o canal ganhar força, eu conseguir dedicar mais tempo aos episódios do Bora Pensar, vai ser super bem-vindo. E é isso, eu desejo você uma ótima semana e até o próximo episódio do Bora Pensar. Fui!